Boa noite, Nia, paz. Ai, bom dia, Zé. Tudo, Paz. tudo bem, minha irmã? Tudo bem, graças a Deus. Então, Tô aqui no judô, Zé. É? E ouvindo você. Amém. Amém, vamos. Ainda tá no navio? Não, graças a Deus já desembarquei. Tá bom. Amém. Então vamos iniciar, né? Bom dia, irmã Andréia. Seja bem-vinda. Paz, minha irmã. Vamos então dar início hoje ao nosso estudo de hoje. Boa noite, minhas irmãs que estão no Japão. Bom dia para quem está no Brasil. E vamos mais uma vez aqui iniciar nosso estudo, né? Da palavra de Deus, nosso maná diário, para que a gente possa ser renovadas, para que a gente possa, o Senhor, trazer consciência, né? Para nós do que nós precisamos fazer, do que nós precisamos mudar. Paz, irmã Lúcia disse que está saindo do trabalho agora, vai ouvir dirigindo, amém, Deus abençoe, bom retorno para sua casa. Bom dia, boa noite, e vamos aqui, vamos que vamos, né, voltar nossa normalidade, graças a Deus já desembarquei do navio, já vamos estar ao vivo aqui, em nome de Jesus, para continuarmos a receber o nosso maná diário do nosso Senhor, amém? Vamos orar. Para quem não, Deus, eu acho tão interessante quando eu vou pro navio, que sempre quando eu vou pro navio, Deus me dá coisas novas, Deus me dá estratégias novas, Deus me dá novos ciclos. A vez passada que eu tava no navio, aí no Japão, que eu continuei ali firme na palavra, estudando a palavra, o Senhor nos deu para começar a palavra versículo por versículo. Agora, o Senhor nos deu, né, para não só ser versículo por versículo, mas para ser o capítulo inteiro e para ser na sexta-feira, nós vamos começar a ter aqui no grupo reuniões de oração. Nós vamos orar, né? Eu não sei quem conseguiu participar na sexta-feira, mas as de sexta-feira, as orações, nós não vamos gravar, tá? Porque às vezes tem pedido algum pedido muito pessoal, às vezes tem pedido, né, que alguém quer abrir o coração. Então, essas reuniões de sexta-feira nós não vamos gravar. Então, só vai, né, só vai ali receber quem de fato participar, quem de fato estiver conosco ali ao vivo, tá certo? Então, vou repetir aqui, porque a irmã Larissa conseguiu entrar agora. Na sexta-feira, nós vamos fazer agora, toda sexta-feira, reuniões de oração. Vai ser 1 hora de oração, onde nós vamos orar, interceder, colocar nossos pedidos, colocar aqui o que nós estamos buscando. E essas reuniões de sexta-feira não vão ficar gravadas, tá bom? Vão ser reuniões de oração e nós vamos orar. E o Senhor ainda não testificou no meu coração que é para deixar isso gravado. Então, até segunda ordem, não vai ser gravado, só vai ficar aqui entre as mulheres que participarem na sexta-feira, tá certo? Então, quem aí gostar de orar, quem aí quiser ser uma mulher intercessora, uma mulher que luta pela sua vida, pelos seus entes queridos, a sexta-feira, né? Se você puder estar presente, vai ser a nossa batalha, né? Vai ser no mesmo horário dos nossos estudos. E no sábado nós não teremos mais estudos. Sábado e domingo vamos ficar. Tem gente que vai para o culto no sábado, tem gente que o culto é no domingo. Então, sábado e domingo nós teremos folga aqui do maná diário, tá bom? Porque cada uma vai receber o seu maná na sua igreja, ou vai colocar em prática, né, dentro da sua casa, que é um dia que a maioria das pessoas, né, estão em casa, da família está em casa. Então, você vai começar ali a colocar em prática tudo que o Senhor tem nos depositado aqui durante as manhãs, tá certo?
Então vamos orar, agradecer a Deus, porque Deus tem nos dado direcionamento, tem nos dado Ele tem derramado muita graça sobre as nossas vidas, né? Deus tem mudado as nossas vidas, tem mudado a nossa visão, tem mudado o nosso jeito de ser, de pensar, de agir. Nós estamos recebendo todos os dias aqui a semente da palavra de Deus. E essa semente, a própria Bíblia fala que ela vai dar muitos frutos. Ela não está voltando para Deus vazia. Ela está fazendo dentro de nós, em nós, aquilo que o Senhor deseja. E no tempo certo, ela vai dar os seus frutos. No tempo certo, ela já tem dado os seus frutos, né? Quantas de nós entramos aqui, nos fortalecemos. Eu comecei a escutar ali, hoje eu recebi um áudio muito lindo. Não consegui escutar inteiro, mas vou escutar daqui a pouco. Uma oração feita por uma irmã aqui do grupo, que o Senhor levantou essa irmã essa noite para orar por mim, e ela gravou a oração. Minhas irmãs, como isso é precioso, como é precioso receber isso. Quando o Senhor te acordar, né, de madrugada para orar, ore, envie essa oração para essa irmã que o Senhor colocou no seu coração. Isso fortalece tanto a nossa fé, isso nos dá tantas respostas. Minha irmã, você que enviou essa oração para mim, que foi a irmã Larissa, irmã, eu tenho certeza, eu ouvi só um pouquinho, porque eu já estava dentro do meu cronograma de horário ali, que hoje começa uma nova turma do Emagreça com a Bíblia, e eu estava em reunião com eles agora, das 7 às 7h30. E o Senhor tem me dado muitas estratégias, tem me dado muitas formas de pregar a palavra, de ensinar a palavra, né? E o Emagreça com a Bíblia é uma delas, do cuidado da saúde, mas também da espiritualidade. Eu comecei a ouvir a oração e foi justamente a hora que eu tava tomando banho, a hora que eu acordei, era 6h pouco da manhã. Aí eu coloquei lá para me ouvir, eu falei, meu Deus do céu, como o Senhor responde as nossas orações. Então eu só tenho que agradecer a Deus pela vida de cada uma de vocês. E agradecer, né, por tudo que você tem apresentado à minha vida, à minha família, né? Eu sei que vocês cobrem a gente de oração, como nós também apresentamos cada uma de vocês aqui ao Senhor. Então é assim que nós vamos prosseguir, sendo fortalecidas umas às outras, né, no Senhor. É assim que a gente vence, agarrando-nos àquele que já venceu, né? Não é nós que vamos vencer, mas sim nós nos agarramos aos ensinos, ao meio, à forma daquele que já venceu, que é o nosso Senhor Jesus. Então, por isso nós dependemos dele, né? Por isso ele é o nosso irmão mais velho, que nos direciona, que nos ensina. Ele deixou o passo a passo na palavra dele. E é isso que nós estamos buscando aqui, né? Buscando a saber como nós vivemos para agradar o Pai. Como nós damos cada passo para agradar o nosso Deus maravilhoso. E nós só podemos agradar a quem a gente conhece, a quem a gente conhece a vontade, a quem a gente conhece o desejo. Então nós estamos aqui todos os dias recebendo a semente da palavra, e que essa palavra tem trazido entendimento sobre quem Deus é, como ele age, como ele faz, a forma que ele faz, como ele deseja que nós nos comportemos, que nós pensemos, que nós falemos, que nós façamos, né? Então, é assim, é isso que nós estamos fazendo aqui, buscando aprender do Senhor, buscando viver uma vida que o adore, que o glorifique a todo momento. Amém, minhas irmãs? Então, vamos orar. Ora comigo neste momento, agradeço o Senhor por esse clube, agradeço o Senhor por você estar aqui, agradeço o Senhor por esse maná que nós recebemos dele todos os dias. Peça a ele que te fortaleça cada dia mais, peça a ele que traga aquelas irmãs que não estão podendo vir, que elas possam sentir fome, que elas possam sentir desejo de estar aqui conosco, que o Senhor possa ajeitar os horários, ajeitar as agendas, né? Que elas possam vir, né? Tão gostoso quando tem aqui as nossas irmãs todas presentes recebendo do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, mais um dia, Senhor, nós estamos aqui para te agradecer, para te louvar, para bendizer o seu nome, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é paz, o Senhor é forte, o Senhor é justiça, o Senhor é sabedoria, o Senhor é entendimento, o Senhor é graça, o Senhor é amor.
E por isso nós te amamos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Foi o Senhor que nos resgatou, foi o Senhor que nos trouxe das trevas para a luz. E por isso nós estamos aqui aprendendo do Senhor a cada dia e aprendendo a amar o Senhor a cada dia, aprendendo a priorizar o Senhor a cada dia, aprendendo que sem o Senhor nada nós podemos fazer, aprendendo que na dependência do Senhor nós podemos ser fortalecidas, nós podemos ser renovadas, nós podemos ser a mulher que o Senhor nos criou para ser. Então nós queremos te louvar por isso, Pai. Eu quero te louvar pela vida de cada uma das minhas irmãs. Quero te louvar por cada uma delas que o Senhor tem trazido aqui, posicionando elas nos seus lares, posicionando elas como mulheres sábias, posicionando elas como intercessoras pela sua casa, pela sua família. Ah, Senhor, como é maravilhoso isso que o Senhor fez na nossa vida, Pai. Nós não temos palavras para agradecer, Senhor, o quanto é precioso esse grupo que o Senhor nos dá a oportunidade hoje de estarmos juntas aqui, uma em cada lugar, mas estamos juntas aqui no coração, em oração, para poder aprender do Senhor. Espírito Santo, derrama sobre nós entendimento, derrama sobre nós conhecimento da tua palavra, derrama sobre nós a porção diária do nosso maná que viemos buscar aqui hoje. Que seja um dia abençoado para quem está no Brasil, que seja uma noite de sonhos e de revelações. Senhor, visita minhas irmãs que vão dormir daqui a pouco, com sonhos, com revelações da tua vontade, com revelações daquilo que o Senhor deseja para a vida de cada uma das minhas irmãs. E hoje também aqui na tua presença, Pai, nos dê um dia que glorifique o teu nome. Repreenda toda a astúcia do inimigo, todo o plano que ele tem tramado hoje contra a nossa vida, contra a nossa família. Senhor, em nome de Jesus, coloco também a vida da Lohana, do Davi, do Guilherme, que estão indo agora para o médico ali em Uberaba, na consulta das vistinhas do meu neto, das vistas dele, dos olhos dele. Pai, que o Senhor esteja na frente desse médico que vai atender ele. Senhor, se há possibilidade de ele ter uma visão maior, de ele enxergar melhor, Pai, que o Senhor conduza cada situação, que o Senhor conduza ali cada passo dessa consulta. Leva eles em segurança, guarda eles nessa estrada, guarda a volta deles nessa estrada, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, abençoa. E não só a minha família, mas todos aqueles que precisam de cura, que precisam de restauração, que precisam de paz, que precisam de alegria, que precisam de renovo, Pai. Em nome de Jesus, visita hoje cada coração aqui e cada coração dos nossos entes queridos. Assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Para quem não sabe, meu netinho, ele aos 6 meses de idade, ele ficou cego, ele nasceu com cataratas congênitas, mas os médicos não pegou esse problema no exame do pezinho, que deveria ter pego, e aos 6 meses de idade ele ficou cego, por conta que a catarata cobriu todo o olhinho dele. E para honra e glória do Senhor, pela graça de Deus, uma médica, né, que a minha filha levava ele, médica de rotina, ela descobriu, e foi assim, foi um baque, né, para nós e a nossa família, mas em tudo Deus tem um plano maior, né? Em tudo Deus tem algo maior. Aquilo que a gente acha que é uma tempestade, aquilo que a gente acha que é algo que a gente não vai conseguir sair desse processo, aquela dor terrível, ela se transforma depois em testemunho, né? O Senhor, ele entrou de vez mesmo na vida da minha filha, na vida do meu genro. Foi nessa época, meu genro até fez um comentário outro dia falando assim que aquela época onde eles passaram por essa tempestade foi a melhor época da vida dele, porque foi a época que ele estava rendido aos pés do Senhor. Então eu fiquei até emocionada quando ele falou isso agora num dos cultos que a gente está fazendo. E hoje meu neto é essa bênção aí que vocês vê, né? Ele tem levado a palavra de Deus, ele tem sido um pastorzinho. Eu acredito que o Davi, ele tem vocação de pastor, ele tem cuidado com as pessoas, ele tem interesse, ele tem compromisso, sabe? Uma criança de 7 anos, ele tem um grupo onde ele mesmo realiza ali os cultos, né, ao Senhor.
Senhor, ele coloca ali a palavra, ele pergunta o que as pessoas entenderam, e ele que gosta de fazer a oração. No sábado, a Lohana levou ele no parquinho, e ali começou a chover, bem na hora que eles chegaram ali, e de repente a Lohana vê ele ajoelhado, irmãs, no meio do parque, ajoelhado. E a Lohana falou: filho, o que você tá fazendo? Mamãe, eu tô orando para Deus parar essa chuva, porque eu quero brincar no parquinho. Irmãs, a chuva parou. Olha só as experiências que ele tá tendo com o Senhor com 7 anos de idade. Então, continuo orando, né, pela minha família, continuo orando por ele, para que Deus possa cumprir o chamado, né, que Deus tem na vida dele, e que ele nunca venha se desviar da tua presença, que ele nunca venha se desviar, né, da sua palavra. Então, e isso tudo é fruto, né, do exemplo, né, que a avó, né, eu falo que eu sou a Lloyd, ali, a Lloyd com o Tiago, né, que sempre, o nosso exemplo arrasta, minhas irmãs, o nosso exemplo arrasta. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto em estudar, em fazer as coisas, né? Eu quero estudar, quero aprender de Deus, mas não coloca em prática isso, né? E o nosso exemplo, ao invés de trazer os nossos entes queridos para o Senhor, trazer os nossos filhos, os nossos netos, às vezes o nosso comportamento afasta eles, né? Então, vamos vigiar, né, no que a gente faz. O que a gente faz vai atrair as pessoas que nós amamos. As nossas ações vão atrair as pessoas que nós amamos. A nossa mudança diante da presença de Deus vai atrair as pessoas que amamos, porque as pessoas, quando vê mudança em nós, elas também procuram saber a fonte que nos mudou. Elas querem saber aquilo que nos mudou, aquilo que nos transformou, aquilo que está nos fazendo, aquela pessoa que vivia triste, que vivia em depressão, que vivia ali no mundo, no mundinho escuro, que hoje está na presença de Deus, que hoje está na presença do Senhor. Ela é uma pessoa alegre, feliz, independente, porque a felicidade não depende da circunstância, a felicidade não depende do que nós estamos passando, a felicidade depende de em quem nós estamos enraizadas. Se nós estamos enraizadas e confiantes que Deus é soberano, que nada sai do controle dele, e que se aquilo que eu tô passando é uma permissão de Deus, a pergunta agora não é mais: ai, Senhor, porque o Senhor permitiu isso, porque eu tô triste, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo. A pergunta não é mais essa. A pergunta é assim: se eu estou passando por isso, Deus tem algo para me ensinar. Se Deus permitiu isso chegar até mim, é porque algo grande o Senhor tem para me ensinar, né? A gente vê ali a vida de Moisés, de Moisés ali, né? De Moisés, ali de Moisés, não, de Noé. Nós vemos a vida de Noé ali na arca, e Noé, ele passa por aquela grande tempestade, por aquela grande provação, né? Mas, porém, foi salvo ele e a tua casa. Ele construiu ali a sua arca. E é isso que nós estamos fazendo aqui, minhas irmãs, construindo a nossa arca, né? A nossa arca é Jesus, e a nossa construção é o nosso conhecimento diário que nós temos tido dele, que a graça de Deus tem derramado sobre nós. Amém? Então, vamos entrar hoje no capítulo 11 de Gênesis. A Nia escreveu aqui, acho que é G que ela quis escrever. G, a Radassa foi no templo dos japoneses. O sensei começou falando dos deuses dele. A Radassa disse que o deus dela, ela não vê, mas sente no coração. Ele pediu para ela explicar mais do Deus dela. Olha, que legal, glória a Deus. Ela perguntou para o sensei se ele vê o vento assim e o Deus dela. Se ele vê o vento, assim é o Deus dela. Amém. Amém, glória a Deus. Então vamos lá, vamos ler aqui. Glória a Deus, Ania, pela vida da Dadá. Glória a Deus. E a Dadá já teve uma experiência lá no grupo do Davi. A Dadá tá no grupo do Davi, e a Ania falou que ela tá muito feliz porque agora ela tem um grupo, e outro dia ela tava doentinha,
né? Aí ela entrou, ela disse que estava com dor de cabeça e o Davi orou por ela, né? Orou pela Dadá. E aí depois a Nia contou que ela falou para Dadá: "Olha, o remédio fez efeito, filha, você melhorou". E ela mesma falou assim: "Não, não foi o remédio, foi a oração". Então, olha só, ela também, né, já tão novinha, já tá tendo experiências com Deus. E agora tá sendo testemunha aqui, né? A Ania já colocou aqui, ó, o sensei achou incrível, glória a Deus, que ela seja tremendamente usada pelo Senhor ali na escola onde ela estuda. Amém? Então vamos entrar aqui, ó. Hoje nós vamos falar sobre a Torre de Babel, né? Quem já ouviu falar dessa torre, né, que confundiu todas as línguas? Hoje tem várias línguas por causa dessa torre, por causa desse evento que aconteceu aqui. E hoje nós vamos ver o que esse texto traz para nós, né? O que esse texto traz aqui para nós. A Adri falou, eu já viu esse texto. Então vamos lá, ó, vamos ler o texto inteiro e aí depois a gente vai tirar as lições, tá certo? Tá escrito assim na palavra de Deus, Gênesis capítulo 11. Não caiu não, Nia. Nia, acho que foi a sua internet, Nia. Não tinha caído não. Tá falhando? Ah, não, tá normal. Obrigada, minhas irmãs. Então tá dizendo assim a palavra de Deus, ó. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região, era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falaram a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com as línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Este é o relato da família de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfaxade. Nossa, que nome difícil de falar. Arfaxade viveu mais 403 anos e teve filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois do nascimento de Eber, Salá viveu 403 anos e teve filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Eber viveu 430 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu 209 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois do nascimento de Serug, Reu viveu 207 anos e teve filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu 119 anos e teve filhos e filhas. E depois que completou 70 anos,
Terá gerou Abraão, Naor e Harã. Este é o relato da família de Terá, pai de Abraão, Naor e Harã. Harã, que foi o pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Tanto Abrão como Naor se casaram. A mulher de Abrão, que chamava Sarai, e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã, Iscá, eram filhas de Harã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou o seu filho Abraão, sua nora Sarai, que era mulher de Abraão, e seu neto Ló, filho de seu filho Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Uau, tem muita lição aqui esse texto para nos ensinar, né? Nós vimos aqui que encontramos uma genealogia e as genealogias hoje para nós elas são muito interessantes, né? Para quem não gostava de genealogia, depois que veio para o Clube da Bíblia, começou a gostar porque percebeu que as genealogias elas trazem informações muito, muito, muito importantes aqui para nós. Então, nós vamos ver aqui algumas lições que esse texto vai nos ensinar, né? Hoje. E depois eu vou ver aqui se a gente pega essa genealogia e fala só sobre ela, porque para a gente entender um pouco mais profundamente, né? Do hebraico. Então, a Torre de Babel, né? Ela vai nos ensinar sobre a queda da autossuficiência humana, né? O Senhor só fez isso daqui porque ao invés deles buscarem a Deus, eles foram construir algo que os exaltasse, que queria tomar o lugar de Deus. Então o Senhor fez essa confusão de língua para proteger esse povo, né? Para proteger esse povo dessa idolatria, para proteger esse povo aí dessa autossuficiência, de não querer depender do Senhor, né? Então, nós vamos entender que toda vez que nós caímos na queda, que nós caímos daquele lugar que nós estamos, é porque nós estávamos confiando na nossa autossuficiência, nós não buscamos a direção de Deus, nós não buscamos o caminho ali que o Senhor, né, quer para nós. Então imagina uma geração inteira falando a mesma língua, com total capacidade de se organizar e executar grandes projetos. Minhas irmãs, tem hora que eu leio esse texto aqui, eu falo assim, meu Deus do céu, hoje, como é difícil as pessoas se entenderem, né? Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Às vezes a pessoa fala uma coisa e você entende outra. Então, isso tudo foi por conta desse pecado aqui. Vocês já tinham pensado nisso? A nossa falha na nossa comunicação foi por causa desse episódio aqui, dessa autossuficiência aqui. E hoje, até pra gente se entender com outra pessoa, a gente tem que orar, Senhor, ajuda essa pessoa a entender aquilo que eu quero falar pra ela, principalmente em relacionamento conjugal, né? Às vezes a gente tá falando uma coisa pro marido, o marido entende outra coisa completamente diferente. Às vezes o marido tá falando uma coisa, a gente entende uma coisa completamente diferente. Às vezes isso é motivo de briga, às vezes isso é motivo de contenda ali. E a gente muitas vezes não lembra que foi por causa desse episódio aqui, foi por causa das confusões de língua, né? Se confundiu ali a língua. Então, isso nos mostra que até para a gente se comunicar hoje, a gente precisa depender do Senhor. Pedir ao Senhor, Senhor, me dê uma boa comunicação, me faça comunicar aquilo que o Senhor deseja, aquilo que glorifica o seu nome, não aquilo que vai fazer as pessoas entender como eu sou uma pessoa arrogante, como eu sou uma pessoa que quer saber tudo, como eu sou. Então, nós precisamos entender, né, que esse pecado aqui do povo lá da Torre de Babel, isso causou isso em nós, essa sequela, né? Essa sequela. Mas quando nós buscamos ao Senhor, né? O Senhor, ele
nos capacita a nos comunicar da forma correta, da forma assertiva e de uma forma amorosa, né? Que vai trazer o entendimento àqueles a quem a gente está tentando comunicar algo. Então agora, imagina essa geração decidindo construir um próprio império sem Deus, uma torre que tocasse os céus, um desafio direto ao Criador. Olha só, eles desafiaram diretamente a Deus. Eu posso construir as coisas sem o Senhor. Eu posso fazer sem o Senhor. Essa é a história da Torre de Babel. Um episódio que não se trata apenas de uma torre, mas de um orgulho humano e da tentativa da autossuficiência espiritual e do juízo misericordioso de Deus. Gênesis 11, do 1 ao 9, ela vai marcar o ponto de ruptura da humanidade contra o plano de Deus de espalhar-se sobre a terra. É o ápice da rebelião coletiva aqui e o nascimento das novas nações. Hoje nós vamos aprender, né, sobre o orgulho, que o orgulho, ele busca a glória própria, mas Deus resiste ao soberbo, né? Nós vamos aprender que Deus não apenas julga, ele também preserva e redireciona. E nós vamos ver a unidade fora da vontade de Deus conduz à ruína. Olha só, unidade fora da vontade de Deus conduz à ruína. Então, vamos lá. Nós vamos pensar, em primeiro lugar, aqui no versículo 1 e 2, que é uma linguagem, um povo e um propósito. Eles tinham só uma língua, era só um povo e tinha um só propósito. Olha só, o texto vai dizer, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície da terra de Sinear e habitaram ali. Aqui a gente aprende uma doutrina, né? Que a humanidade unida fora da vontade de Deus é perigosa. Olha só, uma doutrina. Tudo que aquilo que a gente faz fora da vontade de Deus vai nos levar à ruína. Nós precisamos buscar ao Senhor, buscar a Deus em todo momento, em tudo que formos fazer, em tudo que formos falar, em tudo que formos agir. Porque nós, né, ainda que estamos unidos, né, mas fora da vontade de Deus, essa vontade é perigosa, esse caminho é perigoso, né? Aqui nós vimos que todos falavam só uma língua e eles decidiram ficar em um só lugar, contrariando a ordem divina de encher a terra. Olha só, eles já estavam cometendo aqui um pecado, né? Que nós aprendemos lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 1, onde Deus fala para eles, olha, agora que vocês já foram salvos dessa tempestade, aqui nós já estamos na geração aqui de Noé, é para vocês serem fecundos e multiplicarem. E ali o povo fala assim, não, nós não vamos cumprir essa ordem, não. Nós vamos ficar aqui nessa terra, nós vamos construir algo aqui para nós. Olha só quantas verdades nós podemos aprender aqui desses pequenos detalhes que a gente está analisando na palavra de Deus. Então aqui eles queriam já contrariar a ordem divina que era de encher a terra, né? E a unidade que poderia glorificar a Deus agora serve para um plano de rebelião. Eles estão ali, não, nós não vamos precisar de Deus mais não, nós vamos construir aqui um lugar bem grande que nós mesmos vamos chegar lá no céu. Nós mesmo vamos ter a oportunidade de ir no céu e voltar a hora que a gente quiser. Olha a cabeça, né, de uma pessoa que não tem ali o direcionamento de Deus. Ela fica cega, né? Como que uma pessoa vai conseguir chegar até lá no céu, gente? Do céu. Meu Deus do céu. Então, qual que é a aplicação que nós podemos tirar aqui para nós? É que a unidade fora da vontade de Deus, ela não é bênção, ela é uma armadilha. O coração humano, ele inclina-se para o orgulho coletivo quando ele ignora os mandamentos de Deus. E a oração que nós vamos tirar para nós hoje aqui disso, né? Tá em Salmos 86:11 que diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do seu nome. Olha que oração linda. Anota esse versículo aí, minhas irmãs. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e eu andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do seu nome. Olha só, vou deixar aqui
o versículo para nós orarmos dessa forma, né? Pedir ao Senhor, Senhor, ensina-nos o teu caminho, para a gente andar na tua verdade, une o nosso coração ao temor do seu nome, une o nosso coração ao temor do seu nome. O ponto 2 que nós vamos ver, né, tá lá no versículo 3 e 4, que é sobre o plano que eles construíram, né? Aqui vai descrever o plano, façamos um nome para nós. Olha só, eles queriam ter um nome longe da presença de Deus, né? E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha só, eles queriam um nome fora da presença de Deus. Eles queriam um título. Eles aqui tá expressando que a lição que a gente aprende aqui é que o orgulho humano, ele deseja a própria glória e ele deseja a independência de Deus. Minhas irmãs, o orgulho tem sido os nossos maiores problemas. Façamos-nos um nome. Essa é a essência do pecado. A autoglorificação e a independência do Criador. Quando nós queremos nos autoglorificar, quando nós queremos fazer algo fora da vontade do Senhor, nós estamos falando para o Senhor: eu sou independente, eu não preciso do Senhor para resolver essa situação. Então, o projeto aqui de Babel não é sobre arquitetura, é sobre idolatria de si mesmo. Olha só, vocês tinham essa profundidade? Tinha essa profundidade de conhecimento sobre esse texto, sobre essa questão de que eles queriam construir um nome para eles. Eles queriam se autoglorificar. Eles estavam mostrando aqui o seu orgulho, o orgulho de desejar a própria glória, de desejar a independência do Senhor. Então, qual que é a aplicação, Angelita, que eu tiro para mim aqui? É que toda vez que eu e você tenta construir uma torre para nossa própria glória, nós estamos caminhando para a ruína. Somente o nome de Deus deve de ser exaltado. Qual que é a oração que nós vamos fazer aqui? Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Salmo 115, versículo 1. Salmo 115, versículo 1. Então, terceiro ponto que nós vamos ver aqui no versículo 5. Então desceu, quando acontece a intervenção de Deus, né? Quando Deus intervém aqui na história. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Aqui tem um princípio que a gente encontra, né? Qual que é o princípio? É que Deus vê e examina todos os projetos humanos. Deus vê e examina aquilo que nós temos planejado. Deus vê e examina aquilo que nós temos sonhado. Deus vê e examina tudo aquilo que nós estamos fazendo. E aquilo que não é para a glória dele, aquilo que não é e sim para a nossa glória, o Senhor confunde, o Senhor não permite que aconteça para nos proteger. Qual que é a aplicação, né? Qual que é o que a gente aprende aqui? É que Deus desce em linguagem antropomórfica para mostrar que nada escapa ao seu olhar soberano. O juízo de Deus nunca é impensado. Ele investiga, pesa e age com justiça. Qual que é a aplicação que eu tiro aqui para mim e para você? Tudo o que eu e você construímos na nossa vida deve passar pelo olhar de Deus. Pergunte-se a si mesma hoje: isso glorifica o Senhor ou exalta o nosso próprio nome? Isso que eu estou fazendo é para a glória de Deus ou é para a exaltação do meu nome? É para eu aparecer? É para eu estar em destaque? É para as pessoas olharem para mim e falar: olha só como a Angelita faz, como a Angelita sabe? É isso que está no meu coração? Ou está no meu coração glorificar ao Senhor, levar Jesus para a vida das pessoas? O que está no meu coração? Essa pergunta deve ser feita. Tá ficando, as meninas tá falando que tá
Vocês estão me ouvindo? A Adri falou, saí e entrei de novo, melhorou. Às vezes dá uns picos, minhas irmãs, de internet. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essa internet nossa, para que a gente possa ouvir. Irmãs, quando vocês forem entrar para o Clube da Bíblia, ora para Deus abençoar a internet, tá bom? Ora para Deus abençoar a internet. O inimigo, ele intervém nisso também, sabia? Para você não escutar as partes que você precisa escutar, para você não perceber as partes que você precisa perceber, amém? Então, qual que é a oração que nós vamos fazer, né, a respeito disso? Eu tô colocando aqui, ó, os versículos aos quais são versículos chaves para a gente poder orar, aprender a orar conforme a palavra de Deus. Então, olha só, examina-me, Senhor, prova-me, sonda o meu coração e sonda os meus pensamentos, né? Então, olha só, o Senhor. Nossa, o povo me põe nos grupos aqui. Deixa eu silenciar isso aqui. Que fica chegando notificação. Silenciar. Sim, sempre. Então, olha só. A Mitty falou que vai precisar sair. Vai com Deus, irmã Mitty. Deus abençoe. A Larissa, eu tenho muito medo desse pecado de querer tomar a glória de Deus para mim. Cada ato meu eu peço a Deus para me convencer que a glória é dele. Amém. Glória a Deus, irmã Larissa. Muito boa essa percepção. Aqui nós vamos prosseguir do versículo 6 ao 7, que é onde Deus vem e confunde, né, a linguagem. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro. Aqui a gente encontra outra doutrina, né? É que Deus resiste ao soberbo e ele dispersa o orgulho coletivo. Olha só, quando você pode ver, tem uma igreja com muita gente, muita gente. Quando acontece ali que a igreja tá pensando que é ela que tá realizando, que é ela que tá fazendo, que é ela que tá acontecendo, o que que acontece? De repente você vê aquela igreja se desmanchando. Quem que fez isso, né? Quem que fez isso? É Deus, né? Deus muitas vezes protegendo os seus contra o orgulho humano. Aí Deus, ele dispersa, né? E às vezes a gente fala, nossa, mas aquela igreja, ela é tão boa, fazia tantas coisas, mas ali poderia ter orgulho, né? O orgulho é quando a gente fala para Deus, Deus, eu não preciso de você. Agora eu sei fazer com as nossas próprias mãos. Eu sei fazer com as minhas próprias mãos. Já fiz uma vez, já deu certo, então agora eu não preciso mais do Senhor. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Que Deus, ele vai resistir o soberbo. Ele vai resistir quando a gente fala, eu não preciso do Senhor, né? Então, a confusão das línguas aqui foi um ato de misericórdia e juízo ao mesmo tempo. Ao impedir a conclusão da torre, Deus freou o avanço do mal, ou seja, freou eles ali a viver fora da dependência do Senhor. Qual que é a aplicação que eu tiro aqui para mim? É que toda vez que eu e você vê uma confusão ou uma dispersão, pergunte-se, será que não estamos tentando construir algo sem Deus, né? Será que eu não estou tentando construir algo aqui sem a presença de Deus, sem o aval de Deus? Às vezes Deus confunde planos para nos proteger de nós mesmas. Nós precisamos estar atentas a isso. E qual que é a oração, Angelita, que eu vou fazer? Qual que é o versículo que eu vou olhar e vou orar, né? O Senhor desfaz os desígnios das nações e frustra os intentos dos povos. Salmos 33, 10. Salmos 33, 10. Então, a Larissa já colaborou aqui com a gente também, com Provérbios. Já vou ler aqui, Larissa. Ai, meu Deus, tem hora que se... Acho que foi eu que saí.
Voltou, né? Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa internet. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, né? Amém. Glória a Deus. Então tá aí o versículo, né? A irmã Larissa também colaborou. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Olha só, eu participei de uma imersão, não vou conseguir falar, porque senão nós não vamos terminar hoje. Eu participei de uma imersão ontem, anteontem, na verdade, no sábado, o dia inteiro. Foi das 9 da manhã até 1 hora da manhã. Com o Paulo Vieira e a Camila Vieira e a filha deles, e teve várias participações. Minhas irmãs, que conferência maravilhosa. Se vocês tiverem oportunidade, participe quando tiver a próxima. É algo libertador. Eu até mandei o link para várias pessoas, né, que eu iria participar. E foi assim, foi muito transformador para minha vida. Teve assim um impacto tremendo, foi maravilhoso. E ali várias coisas foram ajustadas, né, no meu coração. E ali eles falam muito sobre sementes, né, as sementes que semeamos. Então, para quem tá, né, no desafio do Emagreça com a Bíblia, no Clube da Bíblia ali, no Clube da Bíblia não, no desafio Emagreça com a Bíblia e na comunidade, vão receber em primeira mão já esse conteúdo que eu já aprendi e já tô aplicando, né? Já tô frutificando, já tô multiplicando, né? Então, vocês, daqui a pouco eu já vou postar. Vocês que estão ali no desafio, eu sei que tem mulheres aqui que estão ali no desafio. Se vocês puderem participar 7 horas da manhã comigo, esses próximos 14 dias, vai ser 7 horas da manhã aqui no Brasil, que são 7 horas da noite aí no Japão, né? Quem puder participar ao vivo, o link vai estar lá o link vai estar lá no grupo, né? E para vocês que estão aqui no Clube da Bíblia, quem quiser participar, né, me chama aqui. Eu vou colocar aqui para vocês uma enquete depois. Quem quiser participar, eu posso colocar aqui o link também para vocês entrarem. Gente, é muito transformador mesmo. Então, quem quiser, né, é só falar, Angelita, eu quero participar também. Se vocês quiserem participar, coloca aqui para mim, eu quero. E aí eu coloco o link aqui para vocês entrar. Nós estamos fazendo via Zoom, tá? E aí nós só vamos começar durante esses 14 dias, esses próximos 14 dias, um pouquinho mais cedo, tá bom? Um pouquinho mais cedo. Mas vai trazer uma transformação tremenda, né? Sobre sementes na sua vida. Amém? Eu tô abrindo para vocês, para dar assim de presente mesmo para vocês, porque isso, na verdade, é só para quem tá lá no desafio, né? Mas quem quiser pode aí colocar, que aí eu coloco aqui e vocês entram. Se comprometer, né? Às 7 horas da manhã para você fazer, das 7 às 7h30. Então, nós vamos ver aqui do versículo 8 ao 9, né? A dispersão das nações. Olha, desta forma, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali os dispersou o Senhor por toda a superfície dela. Nós aprendemos um princípio aqui, né? Que Deus cumpre seus propósitos, mesmo quando os homens resistem. Eles não queriam se espalhar, olha só. Mas o propósito de Deus era para que a humanidade crescesse, para que se multiplicassem, né? E quando Deus os dispersa com poder, o seu plano não falha, né? Babel, que significa confusão, se tornou um símbolo da queda da arrogância humana, né? Não é como nós queremos. Aqui também tem a doutrina da soberania de Deus, né? É o que Deus quer que vai acontecer, não o que nós queremos. É o plano dele que vai se cumprir, ainda que ele tenha que dispersar, que ele tenha que confundir, que ele tenha que separar. É o plano dele que vai se cumprir na nossa vida. Qual que é a aplicação, Angelita, que a gente pode tirar aqui para nossa vida? É que eu e você podemos lutar contra a vontade de Deus apenas por um tempo, mas ele vai cumprir o propósito que ele tem na minha e na sua vida,
mesmo que seja por caminhos dolorosos. Você conhece aquele ditado? Aquele que não vem por amor, vem pela dor? É bem assim mesmo. Então Deus tem um propósito nas nossas vidas. Nós precisamos buscar o propósito do Senhor nas nossas vidas. Amém? Qual que é a aplicação? Não, qual que é a oração que nós vamos tirar, né, para nós hoje? Qual que é a oração? Só um minutinho, deixa eu ver um negócio aqui. Qual que é a oração que nós vamos tirar para nós hoje? Tá lá em Salmo 33, 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então vamos buscar nos aconselhar com o Pai, né? Nos aconselhar com Ele. Senhor, teve um exercício também lá na conferência que foi muito legal, que é onde a gente escreve os nossos planos, né? Que é onde a gente escreve os nossos planos, mas quem dá o aval, se aquele plano vai se cumprir ou não, é o Senhor. Então a gente escreve o nosso plano, a gente apresenta ao Senhor o nosso plano e pede para o Senhor: Senhor, o meu plano é esse, mas nada que tem nesse plano, que te for contra a sua vontade, eu quero que aconteça. Você tem feito isso? Você tem feito dessa forma sobre os planos que o Senhor tem para a sua vida? Você escreve a visão que você quer chegar, aonde você quer chegar, qual é a sua visão? Então, a gente precisa escrever a nossa visão e precisa apresentar ao Senhor essa visão. E pedir ao Senhor: Senhor, o que estiver fora da tua vontade dentro dessa visão, que o Senhor abra o meu entendimento, que o Senhor não permita que aconteça, que o Senhor mude o meu coração. E é isso. E nós vamos terminar aqui, né? Nós não vamos entrar hoje na genealogia. Amanhã nós continuaremos ainda no capítulo 11, porque por ser bastante extenso, a gente vai dividir ele talvez em 3 partes, tá bom? Eu vou ver aqui, vou hoje fazer, né, a outra divisão para ver se a gente consegue. Amanhã a gente vai entrar um pouco na genealogia, tá certo? Então, hoje, né, nós aprendemos aqui apenas até o versículo 9, e que foi, né, do versículo 1 ao versículo 2, nós vimos aqui uma doutrina, né, que a unidade sem Deus leva à rebelião. Do 3 e o 4, nós aprendemos uma lição, que o orgulho busca a tua própria glória, a nossa própria glória, né? Versículo 5, nós aprendemos um princípio, que Deus examina os projetos humanos. 6 e 7, nós aprendemos outra doutrina, que Deus resiste ao soberbo e impede o mal. E 8 e 9, nós aprendemos outro princípio, que Deus cumpre, né, os seus propósitos, apesar da resistência humana. Então, depois eu vou colocar aí a tabelinha para vocês. Eu sei que tem irmãs que gostam aí de anotar, de fazer assim as suas divisões dos estudos. Vou colocar a tabelinha e a conclusão. Então, nós concluímos, né? Nós concluímos que esse episódio da Torre de Babel, ele está nos ensinando, né, que a unidade não é boa quando é contra Deus, que o coração humano deseja incessantemente a independência e a própria glória, que Deus intervém quando o orgulho se exalta. A confusão que Deus traz pode ser uma forma de misericórdia, e que o plano de Deus sempre prevalece, mesmo quando os homens tentam frustrá-los. Então, que nós possamos construir não torres para nós,
mas altares para Deus, que o nosso nome não importe, mas que o nome do Senhor seja exaltado em tudo que nós fizermos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse estudo, né? Ó, algumas irmãs colocou aqui, eu quero, eu quero, eu quero. Eu vou colocar o link aqui, tá? Quem puder entrar, entra. Vai ser uma bênção ter vocês lá, participando conosco. Tá certo? Depois eu vou colocar a gravação de hoje também aqui para vocês, então, já iniciar, quem quer, tá bom? Quem quiser, eu já vou colocar a gravação de hoje aqui. E aí vocês depois vejam, tá bom? Vocês também vão analisar aí algumas sementes. Amém? Vamos orar. Coloca seu pedido de oração aqui. Quem deseja oração, coloca aqui o que você tá precisando do Senhor, o que você precisa de direcionamento. E o Senhor vai ouvir a sua oração, vai olhar para o seu coração. Amém? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, por esse estudo maravilhoso. Obrigado pela graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, por nós termos aprendido tantas coisas preciosas aqui hoje. Que o Senhor reforçou para nós que a dependência do Senhor é essencial. Que nós precisamos tirar todo orgulho. Todas as vezes que nós tomamos decisões fora de um contato com o Senhor, fora de uma oração, nós estamos sendo orgulhosas, estamos sendo independentes. Pai, nós pedimos que o Senhor tire, Senhor, todo orgulho, Senhor. Nós sabemos que o orgulho, ele não aceita conselhos, o orgulho, ele não aceita correções, o orgulho, ele nos tira, Pai, da sua presença, ele nos tira do teu propósito. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha quebrar hoje em nossas vidas todo tipo de orgulho, esquadrinha os nossos corações, Pai. Olhe para nós, olhe para dentro de nós, examina, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações. E se há orgulho, Pai, que o Senhor venha tirar, que o Senhor venha quebrar isso, Pai. Nos dê um coração humilde, nos dê um coração, Pai, dependente do Senhor. Nos dê um coração que queira te louvar, que queira te engrandecer, que queira exaltar o seu nome e não o nosso próprio nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Quebra todo orgulho. Em nome de Jesus, nos perdoa por todas as vezes que agimos orgulhosamente, Pai. Em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Nós estamos aqui rendidas ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor, porque nós queremos depender do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Na área da saúde, na área profissional, na área conjugal, na área com os filhos, na área com os nossos parentes, ali na nossa igreja, na sociedade. Nós queremos, Pai, que o seu nome seja exaltado através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos capacita a exaltar o teu nome, Pai. No nome de Jesus que nós oramos, tira, Senhor, todo o pecado que nós temos cometido a Ti, como nós acabamos de aprender aqui com esses irmãos, Pai, que também estavam construindo um altar não para o Senhor, mas um altar para a glória de si mesmo. Pai, em nome de Jesus, se tiver altares construídos na nossa vida para a glória de nós mesmas, Pai, derruba agora em nome de Jesus. Nós não queremos isso, Pai, não nos deixa cegas nesse caminho. Não nos deixa cegas nesse caminho. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidas. Amém. Eu quero falar com você agora do YouTube, que chegou aqui e ouviu essa mensagem. Se você ainda não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor te chama para começar a construir altares. Altares na sua vida que glorifica o Senhor. Torres que glorificam o nome do Senhor. Não que exalte o seu próprio nome, não que exalte as suas habilidades, porque todas as suas habilidades, as suas capacitações, foi tudo o Senhor quem te deu. Então, se você até hoje viveu longe do senhorio de Cristo, hoje o Senhor te chama. Peça para o Senhor Jesus, entra na minha vida, escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados. E se você fizer essa oração de toda a sua sinceridade do seu coração, Deus está te vendo, Deus está te ouvindo, Deus está vendo a intenção do seu coração. E se você fizer, hoje você passa a pertencer à família de Deus,
ser irmãos em Cristo, né? E tá havendo uma grande festa no céu. A palavra de Deus diz que quando o pecador se arrepende, há uma grande festa no céu. Amém? Amém, minhas irmãs? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar algo que o Senhor trouxe ao seu coração? Pode abrir o seu microfone se você quiser falar. Ninguém? Vocês entenderam da sexta-feira que nós vamos ter reunião de orações? Eu espero que muitas de vocês possam comparecer, que vai ser uma bênção, tá bom? Em nome de Jesus. Minhas irmãs, podem sair. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus. Beijo grande para vocês. Deus abençoe.